Kenjaku foi derrotado pelo Yuta Okkotsu, juntamente com o Takaba. Isso acabou gerando um certo conflito na fandom sobre o personagem, o grande vilão de Jujutsu Kaisen, ser descartado. Muita gente fica questionando que o Tengen pode não ser um vilão à altura, se claro, né, se ele for ou se ela for ali prosseguir para esse caminho, se for realmente o processo sobre herdar, né, como o próprio Kenjaku fala, herdar a vontade dele por ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica se questionando, será que todo o potencial do Kenjaku foi mostrado, foi utilizado para que ele fosse descartado, assim, com muitas aspas? É o que a gente vai comentar nesse vídeo, logo, é claro, depois do seu like, de você se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo. Tem muitas ideias pra gente falar sobre o Kenjaku e também sobre expectativas ainda para o personagem logo depois da vinheta. Vamos lá, né? Eu acho que depois do capítulo 243 ficou bem claro pra nós que o Yuta e o Takaba chegaram naquele exato momento pra definir toda a situação. Ao longo desse vídeo eu vou explicar pra vocês, né, na verdade eu vou reforçar pra vocês alguns pontos que eu já disse aqui em alguns vídeos anteriores, pra falar como toda essa dualidade entre Takaba e Yuta fez todo o sentido para que a obra pudesse ser processada. E ao mesmo tempo a gente começa a pensar e até mesmo responder a alguns fãs sobre o potencial do Kenjaku. Será que o potencial do vilão foi desperdiçado? Será que ele não mostrou todo as suas artimanhas, a forma realmente como ele foi chegando na história, roubou toda a cena, mas logo foi descartado? Eu acho que não, tem muita coisa pra gente abordar sobre a forma como o Kenjaku foi muito bem utilizado e sobre o propósito da forma como o Gege Akutami está construindo Jujutsu Kaisen. Bom, como nós sabemos, o Kenjaku ele é presente na história desde o capítulo 10, quando o Suguru Getou retorna ali de uma forma misteriosa, né? Eu acho que deveria ser algo até mesmo interessante para os fãs de Jujutsu Kaisen que estavam acompanhando a história, já que Suguru Getou havia sido morto pelo Gojo em Jujutsu Kaisen Zero. Pra quem não sabe, pra quem não se lembra, Jujutsu Kaisen Zero saiu durante mais ou menos ali um ano na Jump Giga. Como a Jump Giga tem lançamentos trimestrais, bimestrais ali no Japão, então nós tivemos um ano de publicação, né? Mais ou menos, né? Porque teve ali um capítulo e aí a galera gostou muito sobre esse capítulo e depois o Gege Akutami foi abordado para trazer mais outros 3 capítulos, para realmente evoluir a sua história em outros 3 capítulos. Então, com o fim de Suguru Getou e ele retornando no capítulo 10, a gente observa que o Kenjaku está na história há mais de 233 capítulos. Então tem muita coisa que se passou, muita água que andou desde lá. E ele fez um puta plano para selar o Satoru Gojo, o que foi bem sucedido ali entre os capítulos 88 e capítulo 90. O que mostra para nós que o personagem foi bem utilizado, né? Porque se ele conseguiu colocar o seu plano em prática para executar ali o selamento de Satoru Gojo e ele acabou conseguindo essa proeza, eu vejo que o seu potencial não foi totalmente desperdiçado. A gente observou que ele foi utilizado como uma ferramenta para que o roteiro pudesse avançar, para que o roteiro pudesse prosseguir. E ao mesmo tempo, a forma realmente como o Kenjaku já demonstrava meio que percursos ou até mesmo atalhos da forma como ele agiria no jogo do abate. Lembram que lá no final de Shibuya ele correu para os feiticeiros? Tinha um monte de feiticeiro ali. Para vocês verem como o Kenjaku não mudou, como o Gege Akutami não transformou o personagem ali em um covarde, entre aspas, como a gente já falou no vídeo ali sobre o Yuta, mas o feiticeiro, ele não entra em luta se ele saber que vai perder. Se ele tem chances de perder, ele não vai entrar nessa batalha. O Kenjaku não é esse tipo de pessoa. E o mais incomum ali foi o fato de que ele fugiu. Nós tínhamos ali o Itadori, a Tsukumo e mais outros feiticeiros que estavam dispostos a lutar contra o Kenjaku naquele momento, mas ele simplesmente deu no pé.
mostrando evidências de como o personagem seria nas próximas sagas. E para reforçar um pouco mais esse ponto sobre o Shibuya, em um momento ele se deu como a compatibilidade de lutar ali contra o Satoru Gojo, porque ele sabia que ele não podia derrotar um usuário dos 6 olhos mais ilimitado. Ele sabia disso, então ele não ia tomar partido nessa ideia. Por isso que ele partiu ali para selar o personagem. Assim, nós observamos que o Kenjaku também criou o jogo do abate e colocou maldições para indicar a ele sobre os feiticeiros que chegavam perto da onde ele estava. Tanto ali para os feiticeiros mais fortes. Neste caso, quando eram feiticeiros muito fortes, ele simplesmente dava a linha na pipa e ia embora. Ele desaparecia, ele não confrontava esses caras. E quando eram feiticeiros mais fracos, como foi no caso do Yori e também ali daquela feiticeira Maid, ele ia lá e os confrontava e os derrotava, simplesmente acabando limando esses personagens. Então é bem interessante observar essa construção que foi acontecendo em relação ao personagem e levando ele exatamente para o momento em que o Yuta iria decapitar o seu pescoço. E nós, para não falar que não tivemos uma grande luta dele, nós tivemos ali uma puta luta do personagem que foi contra Tsukumo e o Chozo. Ele entrou nessa luta contra o Tengen porque ele sabia que poderia vencer. Ele entrou nessa batalha contra o Tengen, a Tsukumo e o Chozo porque ele tinha plena convicção que poderia vencer os dois personagens, mesmo não sabendo qual era a habilidade da Tsukumo. Querendo ou não, ele teve seu momento na qual ele morreu de rir também. A forma realmente como a gente pode linkar esse ponto da fala dele com o Chozo sobre a solução, sobre o resultado final da mistura ali entre os não xamãs e o Tengen. Essa mesclagem dos dois seres, né? Na verdade, de vários seres com o Tengen e essa construção que foi acontecendo ao longo dos capítulos. Então, até mesmo o personagem observando o resultado final e ser o Tengu, ele iria rir e no final da sua vida, no final ali, não sei se é o final da vida dele, mas no final do percurso como grande vilão de Jujutsu Kaisen, ele estava rindo, da mesma forma como tivemos essa adaptação do personagem, dos seus sonhos, desses pensamentos, do seu humor com o Takaba. Mas é claro que a gente não pode ficar passando pano 100% aqui pra Gege Akutami. Não dá pra ficar passando pano pra Gege Akutami. E é aqui que eu vou questionar algumas coisas, né? Porque é meio complicado você colocar na história um feiticeiro que passou mais de 1000 anos planejando toda uma parada e não mostrar nada do passado dele. Eu acho isso uma puta sacanagem, cara. Pra ser bem sincero, eu acho isso uma puta sacanagem, porque o Kenjaku, ele é um vilão. Em primeiro lugar, ele é um vilão carismático pra caramba. Em segundo lugar, ele tem muitos segredos, muitos mistérios e muitas coisas ligadas a ele. Não dá pra simplesmente descartar o personagem assim. É simplesmente incabível, em todas as formas possíveis, descartar o Kenjaku dessa forma. Então, eu fico meio ressabiado aqui sobre o ponto de que o Gege Akutami simplesmente acabe ali com o Kenjaku e vida que segue, sabe? Bora lá que tem próximas batalhas, próximas lutas, próximos combates, mas eu vou achar isso uma puta sacanagem. A não ser, a gente tem aí uma pequena esperança, porque o Yuta não o matou. Então o Kenjaku ainda pode ter alguma participação na história. Se sua técnica não for algo envolvendo seu cérebro, porque nós sabemos que o Kenjaku tem pelo menos de 3 a 4 técnicas. Nós temos, isso se não tiver uma quinta técnica, né? Porque nós temos ali a técnica da mãe do Itadori, nós temos a técnica relacionada às maldições, nós temos ali a técnica sua, né? Nós temos ali a técnica sua, nós temos a técnica do Noritoshi Kamo e possivelmente a técnica daquele usuário que estava falando com o Kashimo, né? Aquele feiticeiro que estava falando com o Kashimo há 400 anos atrás. Então, em alguma dessas técnicas, o Kenjaku ainda pode ter alguma armadilha. Mas, se ele não tiver, ou se ele precisar de uma ajuda, coisa que eu acho bem difícil o Kenjaku precisar de ajuda para trocar o seu cérebro de corpo, e se isso não for ligado realmente à sua técnica, isso vai ser crucial para a gente ver o desenvolvimento ainda mais do personagem
personagem e a forma como tudo pode se desenrolar, eu acho que dificilmente o Yuta vai matar ele. Então o Kenjaku, de qualquer forma, se ele tomar o corpo de alguém ou se ele permanecer vivo através apenas da sua cabeça, ele vai ser importante ainda para a história. E fica meio evidente, né, que Gege Akutami, ele vai construindo parte por parte, peça por peça, e o Kenjaku, mesmo sem o corpo, mesmo sem a parte do pescoço para baixo, ele ainda pode ficar vivo. Como eu já falei para vocês, do pescoço para baixo pode ter a base da energia reversa, que ele pode utilizar a energia reversa e assim reconstruir o corpo. Mas como ele não tem aqui essa conexão, e como ele mesmo falou ali para o Iori, sem essa conexão aqui da parte de cima para a parte de baixo, não tem como utilizar a energia reversa. Ele mesmo fala isso para o Iori, por isso que o Iori acaba morrendo através das suas maldições. E assim, o Kenjaku pode ficar vivo dentro da cabeça do Getou. A gente pode ter realmente uma cabeça ambulante por aí, a não ser, como eu falei pra vocês, se a técnica do Kenjaku seja realmente de jogar ali o cérebro na cabeça da pessoa, tal, ser que nem uma cena de Berserker, que o Guts corta a cabeça do cara e a cabeça do cara começa a perseguir ali o Guts pra tomar o corpo do Guts. Então, se não for algo desse tipo, né, se não for nessa conexão, eu acho que a cabecinha do Kenjaku vai ficar viva ali com os personagens pra ele ver e enxergar tudo o que está acontecendo. Eu acho que é uma boa possibilidade, é uma boa ideia, porque a gente ainda tem muitos plots para o personagem. A gente ainda tem o plot da mãe do Itadori, que, querendo ou não, o Kenjaku é a mãe do Itadori, e ainda tem que revelar o que aconteceu com o Jin e tudo mais que tá ligado ali à família Itadori, né? Como que o Kenjaku deixou o vô do Itadori vivo, como que o Jin desapareceu, o que aconteceu nessa perspectiva. A gente sabe que o Kenjaku é a chave para revelar todo o plot para cima do nosso protagonista. E a gente sabe também que tem um grande questionamento sobre qual é o verdadeiro motivo da criação do Itadori. Por que o Itadori nasceu dessa forma? Por que ele nasceu desse jeito? Todo diferente, todo modificado, com o seu corpo sem energia amaldiçoada já sendo extremamente forte. Então, essas evidências sobre o Kenjaku mostram pra nós que ele é um personagem muito importante pra trama e ele ainda não pode ser descartado. Kenjaku ainda tem muito pano pra manga pra se desenvolver, tem muito pano pra dar ainda aí pra se desenvolver, e eu não me surpreenderia se no capítulo de amanhã o Yuta estiver cortado ao meio. Se amanhã o Yuta estiver cortado ao meio, cara, eu não me surpreenderia.